Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba para alguns. Bem, a gente vai começar o especial de hoje com um deck que eu acho muito bacana. Um deck que eu vim jogando, eu vim brincando muito com ele. Assim, só queria deixar algumas coisas claras para vocês. Esse quadro não vai trazer a proposta de monte seu deckzinho B e ganhe de todo mundo, tá? A gente sempre tem que ser bem realista nas nossas propostas, e essa proposta que o canal está trazendo com esse quadro é de apresentar a vocês decks que realmente consigam fazer frente ao meta, que tu consiga surpreender de repente, e eu acredito que eu consiga agregar alguma coisa para vocês, e assim como o feedback de volta também é necessário. O deck de hoje que eu vou trazer para vocês é um Flufal. Eu vou mostrar alguns gameplays aqui, vou comentar os gameplays, alguma coisa que eu já deixei gravado, por isso que eu vou utilizar essa ferramenta do Yu-Gi-Oh! Pro aqui. É interessante a gente ver que realmente faz frente, é um deck bem bacana. Eu vou deixar no final do vídeo a build do deck, eu vou, perto do final do vídeo, vou mostrar acho que uns 3 gameplays. Eu não quero deixar muito extensos os vídeos, vocês também podem sempre comentar o que vocês estão achando do tamanho dos vídeos. Algumas pessoas estão dizendo que os vídeos estão muito curtos, isso é gratificante de uma certa forma pra mim, porque indica que vocês querem escutar mais. Bem, vamos lá, vou trazer aqui pra vocês. O jogo do Flufal consiste normalmente em fazer sempre essa vantagem, a vantagem do Wings, né? Ela tem sinergia e ela realmente é uma carta muito boa, a Toy Vendor com Bear. E aí tu começa a fazer spam de bichinho e tenta tirar vantagem desses bichinhos. É um deck basicamente bem simples. E aí os bichinhos fazem mais efeitos. Eles não são floaters, tá? Quando eles saem de campo eles não fazem nada, isso é meio ingrato. Só que tu acaba por fazer alguns campos muito fortes, muito consistentes. A ovelha tem um ataque, muito bom. E como vocês podem ver, todo o deck ele gira em torno de uma sinergia. Essa build aqui que eu fiz ela o mais possível para ser sinérgica. Então eu vou conseguir realmente fazer alguns campos absurdos aqui. E contra alguns bons decks. Por exemplo, esse deck é muito bom, mas simplesmente tu não vê dificuldades de jogar. É muito fácil tu tirar vantagem do campo, porque tu cria campos muito fortes e tu recupera cada carta que tu utiliza em fusão. É uma jogada muito interessante tu sempre forçar. E a ovelha eu diria que é um monstro chave do deck, porque ela permite que tu consiga fazer algumas coisas bem absurdas. Partida de Cosmo, o Cosmo sente muito peso na ovelha e pega de surpresa algumas coisas bem pesadas do oponente. Basicamente o deck consiste nesse spam dos monstros do deck de fusão e em reutilizar e acabar ganhando recursos com as cartas que tu utiliza. Tem diversos combos no deck, dentre os mais importantes eu vou citar a interação entre o Bear e a Wings, né, que é o combo principal do deck, porque o Bear puxa a Vendor e a Vendor é destruída com o efeito da Wings, que vai estar no Grave. E aí tu vai comprar 2 cartas e tu vai adicionar mais um Flufal Monster ou um Edge Sabre. Realmente é um 2 por 3, tá tirando o peso do teu deck. E esse 2 por 3 de repente pode vir um Dog, o Dog já vai se transformar em uma outra carta, que porventura pode ser até mesmo Chip, ou o Cat no caso, que na build que eu utilizo seria basicamente esses monstros. Acaba conseguindo fazer adicionar esses monstros para acabar fazendo um spam em cima do oponente. Aí o Tiger vai entrar, ele vai limpar o campo, que é a função principal do Tiger é limpar o campo do oponente. Ele acaba minando os recursos do oponente. Por isso que esse deck até tem um pouco de dificuldade de lidar com decks que utilizam floaters, porque ele precisa destruir os monstros. Então, basicamente esse é um dos combos mais fortes do deck. Entra o Tiger, destrói as cartas, e aí tu acaba fazendo por trás do Tiger, tu faz o Sabre, tu faz a Chip também. A Chip normalmente quando tu fizer ela, vai vir acompanhado de um outro monstro, porque a Chip, o material dela é o Imp Chain, e o Imp Chain tem um outro efeito que ele te dá uma carta Fracture do deck. Então normalmente se tu for fazer a Chip com polimerização, vai acabar fazendo o Imp Chain mais algum Flufal Monster aleatório, e esse Imp Chain ele vai ir pro Grave e vai te dar uma Fracture Fusion ou uma Fracture Factory, e aí essa Fracture Factory ou Fusion vai te dar mais um outro monstro, que provavelmente se tu conseguir fazer vai ser um
um Sabretooth que vai te recuperar o monstro que tu utilizou para fazer o Sabretooth e vai te dar de volta a vantagem, porque a interação do Tiger ela é aumentar ataque. O Sabre ele também já aumenta ataque, então normalmente ele vai entrar sempre com os 2.800 e ele vai poder aumentar ataque também. Basicamente são dos combos fortes do deck. Hero é uma partida que tu sente muita dificuldade em jogar, porque o Draculaw realmente ele gera muitos problemas e tu acaba tendo que abrir mão de muita coisa e tu lida com o Grave também. Então tu precisa se preocupar com muita coisa numa partida contra o Hero. Eu diria que é mais tranquilo jogar contra Cosmo que jogar contra Hero com esse deck. Capaz de fazer enfrentamento sim, e tem outras questões como side também. Não precisa se desesperar quando acaba encontrando um pela frente. Nesse último meta a gente tinha o Magician também, que é uma das potências do formato. O Magician é um deck que realmente tinha grandes problemas para enfrentar o Fufal, porque ele é um deck muito aberto, e como tu acaba tirando vantagem de certa sinergia, o oponente não percebe, ele tá tomando um ATK. O oponente ele acaba perdendo a partida, às vezes de uma maneira meio boba, porque ele acredita que o deck não vai fazer nada, e quando vê ele tá tomando um ATK. Eu vou mostrar agora a build pra vocês e vou falar algumas das interações aqui. Essa é a build que eu uso. Ela é um pouco diferente da usual, normalmente a gente vê algumas builds. Eu até deixei algumas cartas aqui que tem sinergia com o deck no lugar do side. Tem algumas cartas que eu testei, coisas que eu usei, gostei, acabei não gostando. Mas o extra deck e o deck é realmente isso aqui, eu acredito que o deck não fuja muito. Eu coloquei 2 Threatening Warrior e uma Solemn Warning para tentar dar uma travada no oponente. Os monstros, os monstros básicos do deck, que acredito que não tenham o que tirar nem impor, são os 3 cachorros, os 3 urso e os 3 wings, aliados aos 3 King of the Swamp. Os King of the Swamp são obrigatórios no deck, porque tu tem que utilizar a polinização, tu queira ou não. E os wings e os bear tu tem que usar por causa da interação que eles têm. Tu utilizando as 3 Toy Vendor, tu necessariamente usa os 3 bear, porque ele tem que vir na primeira mão. E caso ele não vier, não tem problema também, porque ele é adicionável com o dog. Então tem algumas cartas que seria bom tu sempre vir de primeira mão, que elas acabam forçando o oponente. Esses outros 3 monstrinhos aqui, acredito que possam se encontrar algumas diferentes builds com talvez com coelho, talvez com rato também, mas eu acabo preferindo essa build sem os ratos, porque a minha estabilidade está nas Brilliant Fusion. Quando eu coloco uma Brilliant Fusion, você sabe que o Fufal Wings ele é light, então tu tem uma interação do Fufal Wings que vai pro Grave com a Brilliant Fusion, e se tu tem um Bear na mão, tu já descarta ele e vai dar uma Toy Vendor. E aí, uma Brilliant Fusion e um Bear na mão é mais ou menos equivalente a um mais 3, digamos. Tu manda o Wings pro Grave junto com o Garnet. Aqui nessa jogada, tu já tá tirando 2 cartas do teu deck e tu tá ganhando uma Normal Summon adicional. Tu tem 4 Normal Summons boas nesse deck, que são os Dog e a WoW. A WoW tu vai puxar a polinização. Tu tem apenas 4 Normal Summons bons, só que desses 4 Normal Summons, um é adicionável, e tu realmente consegue tirar vantagem. Porque, por exemplo, tu dá uma Brilliant Fusion, mandou os 2 pro Grave, invocou o cachorro, tu já pode buscar, por exemplo, o Bear, descarta o Bear, pote, dá o pote, descarta a outra. Essa jogada realmente é uma jogada bem custosa. Todo deck ele é bem custoso, por isso que ele é muito equilibrado. Ele só tem algumas bad matches, que eu digo, contra alguns decks. Por exemplo, o próprio Monarca ele tem uma dificuldade muito grande, porque como ele acaba não podendo utilizar extra, então eu pra fazer algumas concessões eu acabei colocando Galaxy Cyclone e Twin Twister também. As polinizações são uma grande controvérsia no meu deck, pelo menos na minha opinião, porque eu acabo utilizando só 2. E às vezes falta e às vezes sobra. A Fracture Factory, eu utilizo ela pelo fato de ela ser adicionável, porque o Chain acaba adicionando ela, então realmente é uma jogada muito boa. Como não tem muitos level 4 aqui, tem o Imp Chain e o Fufal Dog, mas ainda assim eu acabo utilizando Instant Fusion para abrir uma possibilidade de jogo e até para ter acesso a esses 2 monstros aqui, que eu acredito que sejam essenciais, independente da Fusion que tu jogue, porque eles abrangem muitas situações.
Aqui o Dweller também, no Instant Fusion na hora certa, numa match contra Cosmo também, fica muito evidente que ele acaba não conseguindo voltar para a partida, contra o Burning Aegis também, até contra o próprio Fernoid também, dependendo do que ele tiver. Então é bem interessante. Acabei optando por utilizar essa build aqui. Os monstros de fusão, eu dispenso falar um pouco sobre os efeitos deles. Eu só queria salientar aqui que a Seraphite tem uma interação muito boa nesse deck, muito boa mesmo, pelo fato do cachorro adicionar aqui o WoW, então tu consegue tirar proveito da normal summon. A Chip também é uma boa carta para você. Em caso ela devolve o cachorro para tua mão, tu acaba trazendo um Scizor, por exemplo, do Grave, é muito interessante. Tem algumas cartas que eu não consegui fazer concessões aqui para utilizar elas, mas eu acredito que são muito boas, que são essas cartas que estão aqui embaixo, todas elas são muito boas. A principal delas, pela mecânica do deck, seja o rato, o Fall Mouse, porque o mouse ele é um food, ele dá um food muito grande para fazer monstros grandes como o Sabertooth. Tu consegue fazer o Sabertooth muito fácil com ele, e ele vem special também pelo efeito da Toy Vendor. É muito interessante, tu coloca mais alvos aqui pra Toy Vendor, mas eu acabei preferindo fazer uma build um pouco mais rápida. Até eu tava utilizando o Obstat Goblin, acabei tirando o Obstat Goblin, fazer uma build um pouco mais rápida. Então a concessão é utilizar 2 Garnet para utilizar as 3 Brilliant Fusion. Até o Garnet ele tem uma interação, e a Brilliant Fusion tem uma interação muito boa com Sabres, porque tu acaba voltando, por exemplo, um Garnet que tu tá na mão, tu tá com uma Brilliant Fusion e saiu com um Garnet também, por exemplo. Tu pode voltar o Garnet, trazer os Sabres e depois usar a Brilliant Fusion mandando esse Garnet que tá na tua mão. É realmente uma jogada muito boa. Obviamente muito situacional, mas acontece em algumas situações que o jogo pode te levar. A Fusion Reserve também é uma carta que gera muita controvérsia pra mim, utilizar ela ou não, porque apesar de ser trap, ela te dá mais um instantâneo. Só que aqui no meu deck ela tá localizada aqui como se fosse o gato. Apesar de que tu não consegue dar search, se for utilizar ela tem que utilizar o Bear, porque tu acaba pegando o monstro listado que tu quer pegar é realmente o Fofal Bear, é o bicho que tu quer pegar utilizando a Fusion Reserve, e normalmente é o bicho que tu quer pegar com a Fusion Conscription também. A Fusion Conscription ela abre essa possibilidade, só que infelizmente ela acaba apesar de ser uma carta verdinha, mágica, rápida, que teoricamente deveria ser rápida, ela se torna lenta porque tu acaba adicionando o Bear e tu não pode utilizar o efeito dele, então não vale muito a pena. Coisas que eu fui descobrindo ao longo do gameplay. É mais ou menos isso, pessoal. Esse aqui é o deck, tô tentando apresentar pra vocês. Não sei se essa linguagem do vídeo vai ser bem didática pra quem não tá acostumado com deck. Talvez quem já esteja acostumado com deck vai entender um pouquinho melhor. Se alguém tem interesse em montar esse deck aqui, eu aconselho, porque ele é realmente muito divertido. Ele é forte e ele é surpreendente. Ele pegou alguns tops nesse último formato do Pepe, incrivelmente. Se eu não me engano, foi em Monte Rei, teve uma build que tava muito boa, eu acabei analisando, não sei se eu vou conseguir achar aqui pra botar pra vocês, mas acredito que seja mais ou menos essas interações as melhores pra me falar pra vocês. O resto vocês acabam conseguindo pegar aí jogando mesmo. Seria basicamente isso, pessoal. Eu queria pedir pra vocês então, sempre o feedback, né, positivo ou negativo. Queria pedir também o joinha de vocês, dizer se vocês gostaram desse vídeo, solicitar os decks que vocês gostariam de ver nesse quadro. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.